Há um esforço coordenado para substituir nossa humanidade por tecnologia. Desde a IA em nossas vidas até chips de computador no cérebro, produtos químicos no sangue, chips RFID sob a pele, nanorobôs, o movimento transhumanista, em última análise, busca substituir todo o corpo por elementos sintéticos. Você está falando sobre coisas que realmente estão acontecendo. A menos que mudemos essa trajetória, somos a última geração do que será chamado de humanos puros. Pouco depois do ano 2030, falaremos com alguma forma de híbrido humano. Uau! Quando eu tinha 5 anos, quase morri. Não falo muito sobre isso. Peguei um cabo elétrico em casa, fui até uma tomada e me agarrei com todas as forças. Hospital Geral. Eu estava deitado na cama esperando o médico. Eu podia ver um ser atrás de mim que segurava minha cabeça em suas mãos acolhedoras. Houve uma comunicação que aconteceu e que tem sido constante. As propostas de organizações como o Fórum Econômico Mundial, atuando por meio das Nações Unidas, falam sobre a introdução de tecnologia a todos os humanos no momento do nascimento até o ano de 2030. Chips de computador no cérebro para dar às crianças recém-nascidas a vantagem de que precisam para competir. Se seguimos esse caminho de evolução, perdemos aspectos da nossa humanidade. O coração humano está acoplado a um campo de energia que não é limitado pelas leis da física. Isso significa que há uma parte de nós que foi projetada para transcender os limites do tempo e do espaço. O movimento para nos substituir por tecnologia oculta nossa divindade. Divindade é amar sem medo, perdoar incondicionalmente, a capacidade de curar nossos próprios corpos. Estamos começando a entender o potencial da nossa humanidade e estamos prestes a entregá-lo à tecnologia. Você já percebeu como em momentos de crise, a nossa primeira reação é buscar respostas fora, na tecnologia, nas instituições, nas fórmulas prontas? Hoje a provocação é outra. E se a chave estiver dentro, na forma como pensamos sobre nós mesmos? O convidado a seguir defende que o mundo vive um ponto de inflexão. Ou despertamos para o nosso potencial humano inexplorado, ou terceirizamos nossa essência. Não é uma conversa sobre medo. É sobre responsabilidade e consciência. Relatos históricos e pesquisas sugerem que, quando olhamos o passado com honestidade, ganhamos mapa para não repetir o pior do futuro. E nesse mapa, a palavra divindade não é dogma. É a capacidade humana de transcender limites, imaginar, criar, sentir empatia, curar feridas internas e sociais. Respira fundo. Enquanto você assiste, pergunte-se: quem eu escolho ser diante de 2030? O trecho a seguir apresenta a missão, o contexto e o coração dessa tese. Paz com lucidez, sem ingenuidade, e com o compromisso de nos conhecermos melhor para escolher melhor. Vamos ao ponto. Sabe, minha missão e minha perspectiva é amar este mundo e as pessoas deste mundo, trazendo paz. Ok. Para a paz que eu sei que é possível. Eu tenho... É mais do que apenas um interesse. Acho que provavelmente por causa da minha herança. Eu sou de sangue Cherokee e sangue hebreu. Ambas as tradições conheceram muita guerra e muito sofrimento. Acho que muitos dos meus espectadores sabem que eu estava trabalhando em corporações e na indústria de defesa durante os anos da Guerra Fria. E foi uma época realmente assustadora na história do nosso mundo, quando as superpotências chegaram, tão perto, indo para fazer o impensável. E não há espaço ali porque eles realmente apertaram o botão 2 vezes para lançar armas nucleares em populações civis e 2 vezes a tecnologia falhou por razões misteriosas. Há toda uma conversa sobre isso, mas sempre senti que se soubéssemos onde olhar para o passado e se soubéssemos como olhar para o que aqueles que vieram antes de nós deixaram para nós, encontraríamos o caminho para talvez acabar com a mágoa, acabar com o sofrimento, acabar com as atrocidades em nossa vida que todos nós vimos no século XX e que agora estão se repetindo no século XXI. E minha paixão tem sido ver nosso passado não simplesmente como uma maneira antiga e obsoleta de pensar as coisas, que é o que me ensinaram como cientista. Me ensinaram, você sabe? Isso foi naquela época. Agora somos pessoas modernas. E o que eu vejo é uma continuidade.
O material é antigo? Sim. Os textos e as tradições são antigos? Sim. Eles estão obsoletos? De jeito nenhum. E se pudermos começar a visualizar essa continuidade, daremos a nós mesmos uma estrutura para construir o tipo de paz. E honestamente, acho que a única maneira disso acontecer é se pensarmos diferente sobre nós mesmos. E quanto melhor nos conhecemos, eu acho, melhores escolhas fazemos e menos tememos uns aos outros e menos tememos a mudança e o mundo. Então sim, é sobre o mundo e na verdade tudo depende de nós. É lindo. Essa é uma estrutura linda e eu acho que a maioria dos nossos espectadores com certeza apoiaria e apoiaria. Eu acho que adoraria que você começasse. Eu posso começar de onde eu ia começar. Tudo bem. Então, o livro passa por cerca de 70 verdades essenciais e elas estão profundamente entrelaçadas em diferentes e importantes aspectos desta fascinante história. Acho que vamos seguir cronologicamente de forma bem organizada. Então, a primeira que quero comentar é: até o ano de 2030, ou teremos despertado para a verdade do nosso potencial humano inexplorado, ou estaremos presos em uma sociedade de humanos híbridos que eliminou nossos poderes de criatividade, emoção, empatia e intuição. Isto está apenas na introdução. Eu só quero, para que todos saibam, essa é, você sabe, uma espécie de estrutura que você está definindo. Diga-nos o que você entende com base nas tendências atuais de pensamento. Para onde estamos caminhando? Bem, eu quero dizer, antes de tudo, que eu escrevi este livro antes de entregá-lo à editora. Porque tivemos problemas no passado com editores que se opunham ao conteúdo. Eu senti que o que vamos falar aqui é muito importante. É mais do que interessante. Sim, é fascinante, mas é vital para a nossa existência. E começa com 2 temas paralelos no livro, então deixe-me abordar isso e depois iremos direto ao ponto. Há 2 temas paralelos no livro. Um deles é que existe um esforço concentrado em nosso mundo atualmente para substituir nossa humanidade por tecnologia, e isso não é surpresa. Quero dizer, todos nós vemos isso. Desde a IA em nossas vidas até chips de computador no cérebro, produtos químicos no sangue, chips RFID sob a pele, nanorobôs circulando pelo sistema circulatório e respiratório e assim por diante. Bem, a ironia é que a tecnologia que estamos sendo solicitados a aceitar em nossos corpos, o que a melhor ciência do mundo moderno está nos mostrando agora, é que nossa própria biologia natural não apenas atende, mas em muitos casos excede a capacidade da própria tecnologia que estamos sendo solicitados a usar para nos substituir. E muitas pessoas não sabem disso. E esse é o segundo tema do livro, despertar para o potencial de quem somos. O catalisador para esse despertar é o que chamaríamos de amor. Amor significa coisas diferentes para pessoas diferentes. E no livro, o tema do livro, e deixe-me, esta é uma resposta longa para uma pergunta curta, mas eu quero expor isso, e então podemos conectar tudo o que você vai abordar com essas perguntas. Ok. Há um tema no livro com o qual muitas pessoas se sentem desconfortáveis, e a palavra é divindade. Porque muitas pessoas associam a divindade à religião, e sabe, eu consigo entender onde isso pode acontecer. Existem escolas de teologia que fazem exatamente isso, e são boas escolas. A definição contemporânea de divindade, e isso é fascinante para mim, simplesmente diz que divindade é nossa capacidade de transcender limitações percebidas. Então, transcender significa tornar-se mais que. A maioria de nós percebe que os limites da nossa vida nem são reais. Somos doutrinados a aceitar esses limites por meio da academia, de nossa família, de nossos amigos, de nossa comunidade, de nossa herança, de nossa religião, da ciência obsoleta. Quero dizer, todos os tipos de lugares, mas eles nem são reais. Então a divindade, em seu sentido mais verdadeiro, é a nossa capacidade de ser a melhor versão de nós mesmos. E é aí que este livro é tão fascinante para mim, porque há um esforço concentrado para nos impedir de fazer isso. Para ocultar nossa divindade. Deixe-me dar apenas alguns exemplos de... Quando pensamos em divindade, muitas pessoas pensam que é uma experiência periférica. Na verdade, é fundamental. Divindade é nossa capacidade de imaginar, que é uma expressão da divindade humana. Criatividade, inovação, empatia, simpatia, compaixão. A capacidade de amar, eu ia dizer amar, sem medo. Sim.
muitos de nós amamos e fomos feridos em nosso amor. E então, quando amamos, o que fazemos é amar só o suficiente. E sempre guardamos algo para nós porque temos medo de sermos vulneráveis e de nos machucarmos de novo. Perdão. Muitas pessoas perdoam e depois olham ao redor para ver quem viu elas perdoando porque querem que algo retorne. Divindade é amar sem medo, perdoar com perdão incondicional, a capacidade de curar nossos próprios corpos. Isso é uma expressão de divindade. Então, o que descobrimos é que a divindade é, na verdade, fundamental em nossas vidas. Não é essa coisa periférica. Somos nós, sendo a melhor versão de nós mesmos. Até aqui, entendemos o cenário e a ideia central. Há um esforço para otimizar o humano via tecnologia, enquanto subestimamos recursos naturais da nossa própria biologia. Agora, vamos encarar o custo oculto dessa troca. A ciência contemporânea mostra que o cérebro é plástico. Criamos novas conexões e, se não as usamos, atrofiam. Isso vale para a atenção, memória, regulação emocional e até para nossas habilidades de convivência. Quando delegamos funções humanas a dispositivos, deixamos de treinar aquilo que nos torna humanos. E o mercado sabe vender isso com promessas sedutoras. Mais praticidade, mais segurança, mais velocidade. Mas, a que preço? O trecho a seguir aprofunda essa tensão. O que significa uma evolução forçada? Como a dependência tecnológica pode reduzir criatividade, empatia e autonomia ao longo de gerações? Assista com filtro crítico. Não se trata de demonizar tecnologia. Ela é ferramenta. A questão é o pensamento por trás da ferramenta e onde colocamos nossa soberania interna. Mantenha essa pergunta viva enquanto vê o próximo bloco. O que eu ganho e o que eu perco quando terceirizo minhas capacidades? A iniciativa de nos substituir pela tecnologia oculta nossa capacidade de ser a melhor versão de nós mesmos. Na verdade, oculta nossa divindade. E podemos falar sobre a ciência que nos mostra como isso funciona? Então, a questão é, nos amamos o suficiente para sermos a melhor versão de nós mesmos? Nós nos amamos o suficiente para permitir que nossa divindade, que eu pessoalmente acredito ser nosso destino como indivíduos e como espécie, é nosso destino desbloquear esses potenciais extraordinários que estamos apenas começando a entender. Sua previsão é bastante específica de que em um período relativamente curto de tempo, estamos chegando a um tipo de ponto de inflexão. Fale sobre esse ponto de inflexão. Bem, as melhores mentes do nosso tempo agora estão nos dizendo que a menos que mudemos a trajetória de onde estamos agora, tanto no pensamento quanto nas ações, logo após o ano de 2030, quando conversarmos com alguém na rua ou no supermercado, estaremos conversando com algum tipo de espécie híbrida humana, em algum grau, talvez menos para uns e mais para outros. Mas o que eles estão nos dizendo é que, a menos que algo mude, muito provavelmente, somos a última geração do que será chamado de humanos puros que este mundo conhecerá. E presumivelmente não estamos vivendo em nenhum outro lugar. Portanto, somos a última geração de humanos puros. E é daí que vem o título do livro. Você pode falar um pouco sobre... Não quero que as pessoas pensem que você está entrando em uma conversa de ficção científica. Você está falando sobre coisas que são... mas as coisas que realmente estão acontecendo, certo? Ou seja, você não está dizendo que em 5 anos todos serão como robôs, certo? Você está falando sobre algumas coisas sutis que vemos agora como intrusões sutis em nossa humanidade. Há muitas maneiras de abordar essa conversa. Recentemente, estive em uma conferência, participei de um painel e havia um cientista muito renomado. Ele me disse, bem, Greg, isso não é o próximo passo na evolução humana? Não estamos destinados a fundir nossa biologia com a tecnologia, a unir nosso carbono com o silício? E eu disse, não estamos. Ele disse, esse não é o próximo passo da evolução? Eu disse, é uma evolução falsa, é uma evolução forçada. E precisamos dizer isso porque se seguirmos esse caminho evolutivo, perderemos aspectos da nossa humanidade. Vou dar um exemplo perfeito. Quando eu estava na escola, lá nos anos 1950, 60, início dos 70, e muitas pessoas quando estavam na escola, nos ensinaram isso. Quando chegamos a este mundo, temos um número fixo de células cerebrais.
E isso era um argumento na faculdade. Cada cerveja que você bebe, você vai perder algumas células cerebrais, ou qualquer outra coisa que você consuma, vai perder algumas células cerebrais. Agora sabemos que há uma parte do cérebro, o hipocampo, que está produzindo novas células cerebrais. Até o último suspiro que damos neste planeta. E isso não é um motivo para sair e beber como um peixe, mas nos mostra que nosso pensamento estava errado. Mas há um porém, e esse porém é o motivo pelo qual estou compartilhando isso com você. O porém é que, embora produzamos essas novas células, se não as engajarmos de uma forma significativa, em cerca de 7 a 10 dias, o corpo entende que essas células não são necessárias e elas vão atrofiar e morrer. Esse princípio se aplica a todo o corpo humano. Somos essencialmente uma espécie do tipo use ou perca. Todos nós já ouvimos isso antes. Então, quando começamos a substituir partes do corpo humano por tecnologia, por exemplo, produtos químicos que imitam o sistema imunológico, ou começamos a substituir outras coisas, e não estou falando de um quadril de titânio ocasional, sabe? Ou... Ele tem um. Não é isso. As propostas que estão sendo apresentadas por organizações como o Fórum Econômico Mundial, atuando por meio das Nações Unidas. Por exemplo, eles estão falando sobre a introdução de tecnologia em todos os seres humanos no momento do nascimento até o ano de 2030. Chips de computador no cérebro, por exemplo, para, segundo eles, dar às crianças recém-nascidas a vantagem de que precisam para competir no mundo. O que não estão nos contando é o lado negativo. O que nós perdemos? Qual é o preço que pagamos por abrir mão da nossa humanidade? E acabei de explicar por que isso é importante. Porque quando um chip começa a fazer o que nós fazemos naturalmente, perdemos essas habilidades cognitivas. Elas começam a atrofiar e morrer. Em uma geração, e através da epigenética e da próxima geração, em pouco tempo já não estaremos mais funcionando como funcionávamos antes. Isso me fascina porque muita gente pensa que é como se fosse um pequeno botão de ajuste. Você pode dizer, bem, vamos apenas tentar, sabe? Vamos ligar o transhumanismo, que é uma palavra que ainda não apresentamos. Mas transhumanismo, trans, significa além. Mas o movimento transhumano é um movimento para substituir grande parte da nossa biologia, ou aumentar ou substituir grande parte dela, por sintéticos e tecnologia. E é desse movimento que estamos falando aqui. Eles estão pressionando muito rapidamente para introduzir grande parte disso até o ano de 2030, esse ano mágico de 2030, por vários motivos, em massa. Então, chips de computador nos cérebros de crianças pequenas, chips RFID sob a pele. Eles vão dizer, eu sei que isso está acontecendo e ainda fico impressionado com o quão elegante e atraente é o marketing. Eles fazem parecer realmente bom. Eles dizem que sua vida será mais fácil. Você estará mais seguro. Se você tiver um chip RFID no seu corpo, todo mundo saberá onde você está. Sabe, você estará mais seguro. Ninguém está falando sobre as desvantagens e os pontos negativos. E a psicologia, isso já existe há tempo suficiente agora. Podemos ver que quando não usamos certas partes do nosso cérebro e se temos uma tecnologia fazendo isso por nós, nós paramos. Então perdemos habilidades cognitivas. Perdemos a capacidade de resolver problemas, habilidades de socialização, a capacidade de se comunicar, emoções e coisas desse tipo. Quero desacelerar um pouco aqui, porque alguém que ouve... Desculpe, no bingo das coisas que o Jonathan diz, ele sempre diz que quer desacelerar. 9 em cada 10 vezes eu penso, ok, já falamos muito, vamos desacelerar um pouco aqui. Não, concordo. Se alguém ouvir que há chips de computador planejados para serem implantados no cérebro de crianças, eles podem pensar, do que você está falando? O que você mencionou foi que o Fórum Econômico Mundial está explorando isso. E há organizações no mundo todo que estão avaliando qual tecnologia existe atualmente e como ela poderia ser dimensionada, utilizada e implantada em todo o mundo. E muitas vezes, essas conversas não são públicas, mas a revista The Economist publicou um artigo chamado Nossos Implantes Cerebrais, o Futuro da Computação. E o que acontece é que, quando você fala sobre o marketing, isso é introduzido aos poucos. Não seria mais conveniente se, por exemplo, usássemos o Neuralink para pessoas, obviamente, que têm limitações mais extremas? E então, sabe por que é um espectro, certo? É como se, de um lado, a tecnologia estivesse disponível para pessoas que têm limitações severas. E isso pode devolver a capacidade de usar os braços ou a capacidade de se comunicar, caso você não tenha.
Mas o que estamos discutindo é quando isso é aplicado em pessoas saudáveis e começamos a perder nossas habilidades naturais porque passamos a depender dos dispositivos. Então, quero desacelerar um pouco e conversar, você pode explicar para as pessoas que isso não é ficção científica, que esses planos existem e estão sendo discutidos? Agora vem uma síntese direta do que grandes organizações projetam até 2030. Fundir o mundo natural com o digital e, por fim, com nossas identidades biológicas. Em linguagem simples, integrar sistemas de rastreio, dados, decisões algorítmicas e o próprio corpo humano. Intenção importa. Usos médicos e assistivos podem ser extraordinários. Já a aplicação massiva e preventiva em pessoas saudáveis abre dilemas éticos e sociais profundos: liberdade, privacidade, desigualdade de acesso e a lenta erosão de habilidades humanas que não exercitamos mais. O trecho seguinte não é teoria conspiratória. É a leitura de discursos e agendas públicas, com marketing brilhante que promete eficiência e segurança. Nosso convite é olhar além do slogan e se perguntar: qual é a régua de humanidade que não estamos dispostos a negociar? Assista com atenção às palavras identidade biológica e regulação algorítmica do cotidiano. Este é o ponto em que precisamos unir lucidez e coração para decidir que futuro estamos alimentando, na prática, nas microescolhas de todos os dias. Sim, acho importante destrinchar essas ideias. Então vamos voltar ao começo. De onde vêm essas ideias? De onde elas estão surgindo? Existe uma organização que existe desde 1971, o Fórum Econômico Mundial. Todos nós já ouvimos falar das reuniões de Davos, que são do WEF, e eles se reúnem geralmente uma, às vezes 2 vezes por ano. Eles têm todo o direito de fazer isso, de discutir sua visão de como o mundo deveria ser, e têm todo o direito de fazer isso. O que aconteceu é que eles descobriram que tinham muito pouca força para transmitir suas ideias, porque, na minha opinião, elas eram apenas ideias ruins. E estamos falando sobre alguns deles. Então vamos colocar isso em uma caixa. A outra caixa, Nações Unidas. Só vou dizer que, quando eu era criança, as Nações Unidas eram a grande esperança deste planeta. E a ONU. Tem gente boa lá, eles fazem coisas boas. E há alguns bons programas, não é a mesma ONU. Ela foi sequestrada em muitos aspectos. E um dos lugares onde ela foi sequestrada, a maioria de nós, já ouvimos falar de algo chamado ONU. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para o ano de 2030. Esse ano aparece muito. ODS da ONU 2030. 17 belos objetivos. Você os vê no site. Quem não iria querer isso? O fim da pobreza. Quem não quer isso? Segurança alimentar. Quem não quer isso? O fim das doenças para as crianças. Quem não quer isso? Agora, se você olhar as letras miúdas de como eles esperam alcançar esses objetivos, é aí que a coisa se torna muito problemática. Porque a maneira de alcançar esses objetivos é que tenhamos que abrir mão de grande parte da nossa humanidade, certo? Eles não estão conseguindo muita adesão e têm se preocupado com isso. É por esse motivo que essas 2 organizações assinaram um acordo formal no ano de 2019, no qual o WEF implementaria suas ideias por meio dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e isso é preocupante porque estamos legalmente obrigados, como nação, a seguir alguns desses princípios. A Organização Mundial da Saúde é um órgão da ONU, por exemplo, e vimos isso há alguns anos, o quanto de controle eles tentaram exercer sobre as populações globais. Então começa a soar, como você sabe, ficção científica, maluca e coisas do tipo. Isso é de conhecimento público. Simplesmente não é compartilhado na grande mídia. É quase complexo demais. É como partes movendo. Não é o suficiente. É como difícil. É difícil demais de abordar. Então, ao final de cada reunião de Davos, eles resumem tudo em algumas frases. E Klaus Schwab é o chefe. Era o chefe. Ele se afastou e, pelo que entendi, está sendo reconduzido. Não tenho certeza se isso é verdade. Mas em uma única frase, ele resumiu o objetivo. De onde eles esperam chegar nesses próximos 4 anos e meio. E a frase única, e eu vou te passar o vídeo, e você pode compartilhar se quiser. Na frase única, ele diz: a maneira de alcançar esses objetivos é fundir nosso mundo natural com o nosso mundo digital.
E então há uma longa pausa porque ele sabe as implicações do que está prestes a dizer. E ele diz, com nossas identidades biológicas. Ou seja, em outras palavras, avançar, fundir, todos os recursos do mundo, o que praticamente já foi feito, todos os animais, os peixes e as árvores, todos estão tokenizados. Nós sabemos disso. O mundo digital já é o mundo digital. O que ainda não aconteceu é que nós ainda não fazemos parte dessa equação digital. Eles esperam que isso esteja feito até o ano de 2030, com uma inteligência artificial massiva regulando a forma como vivemos nossas vidas, segundo eles, para o bem do planeta. Regulando para onde viajamos, o que comemos, como cuidamos dos problemas de saúde que surgem. Eu hesitei porque não quero me aprofundar muito nisso agora, mas você entendeu a ideia. Então, a única maneira disso acontecer é os humanos abraçarem a tecnologia, não apenas em suas vidas, mas em seus próprios corpos. Os Estados Unidos não estão preparados para isso. Nós não estamos estruturados para isso. Nós não pensamos dessa forma. Alguns países pensam, e há países europeus que já estão totalmente engajados nessa tecnologia agora. Se existe um fio que costura tudo, é este. Tecnologia é ferramenta. Humanidade é direção. Quando lembramos que divindade significa transcender limites percebidos, recuperamos 3 poderes simples e revolucionários: presença, atenção, treinada, coerência, pensar, sentir e agir alinhados, e vínculo, empatia que não terceiriza o encontro humano. Sim, podemos usar IA, sensores e dados para o bem comum, desde que não abdiquemos do que só um ser humano pode fazer: escolher com consciência. Então, qual é o próximo passo prático? 1. Exercite diariamente algo que a máquina não faz por você: contemplação, silêncio, escrita reflexiva, perdão real. 2. Questione a conveniência fácil. Isso me fortalece ou me enfraquece? 3. Eduque-se e participe do debate público. Políticas são moldadas por cidadãos presentes. Se este conteúdo te ajudou a pensar com mais profundidade, compartilhe com alguém que você ama e salve para revisitar. A gente se encontra no próximo capítulo, com mais lucidez, mais coragem e mais coração.